Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de iniciar o nosso estudo da Palavra de Deus, vamos buscá-lo em oração. Nós precisamos depender de Deus e levar uma vida de oração. Portanto, vamos diante de sua presença orar por esse estudo. Querido Deus, queremos te agradecer por esse novo dia de vida que o Senhor nos deu para te servir e te representar aqui nesta terra. Agradecemos, Senhor, por tua palavra, pelo teu ensino claro e eficaz, pela maneira que nos guia através das dificuldades desta vida. Te agradecemos, Senhor, pelo poder da tua palavra, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para os dias escuros e de provações. Te louvamos porque temos a tua palavra para nos guiar nesses dias. Senhor, pedimos que a tua palavra seja uma bênção para os nossos corações, que o Senhor fale através dela. Também pedimos por tua graça para aqueles que estão doentes ou que estão sofrendo em um hospital. Alcança-os, Senhor, com a tua benignidade. Anime os seus corações. E se alguém está escutando esse programa e ainda não te conhece, Pai, nós pedimos que este seja o dia da salvação e que ele possa conhecer a Cristo como seu Salvador. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vimos em Joel capítulo 2, começando com o versículo 18, uma lista de ações, de coisas que Deus prometeu fazer se o seu povo se arrependesse e voltasse a ele. Lembre-se que o livro de Joel é dirigido ao povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Eles haviam dado as costas a Deus. Seu principal pecado era a embriaguez, a bebedeira, que levou a nação de Israel à decadência moral. Estamos falando sobre o povo de Deus, e ele queria ter comunhão com eles. Eles deveriam ser uma bênção para as outras nações, mas tinham perdido o seu caminho. Eles se afastaram do propósito para o qual Deus os resgatou do Egito e os fez uma grande nação. Eles estavam no declínio, mas Deus, ele é zeloso para com o seu povo. No versículo 18 diz: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Deus não se mostrou zeloso do seu povo, mas por seu povo. Deus não se mostrou zeloso desta terra, que é sua, mas por esta terra. Isso significa que ele quer o melhor para eles. Deus quer que desfrutemos do melhor que ele tem à nossa disposição. Bem, Deus fez algumas promessas aqui, começando com o versículo 18. E se o seu povo se arrependesse e voltasse para ele, seria grandemente abençoado. Uma das coisas que Deus promete no versículo 19 do capítulo 2 é preservar a sua própria honra. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. A última parte do versículo 19 diz isso. Depois de Deus prometer suprir suas necessidades materiais, ele prometeu preservar seu nome entre as nações dos gentios. A desonra, o opróbrio que Israel havia levado a Deus e a si mesmo, desapareceria se eles se arrependessem. A intenção de Deus era que Israel fosse a cabeça de todas as nações e não a cauda. Seu desejo era que eles governassem sobre as outras nações. No entanto, a exaltação nesta terra era condicional. Em Deuteronômio 28:13, Deus disse: E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Na Bíblia podemos encontrar promessas condicionais e promessas incondicionais, e esta é uma promessa condicional. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Então Deus diz: Eu vou tirá-los do lamaçal do pecado, vou restaurar a minha comunhão, a qual vai preservar a minha honra na terra. Ezequiel viu o futuro, um dia em que Israel experimentaria um renascimento espiritual e a reprovação deixaria de existir. No capítulo 36, lemos que Deus diz a seu profeta Ezequiel: Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio.
Essa promessa ainda não foi cumprida, mas quando a nação de Israel for reunida e restaurada em sua terra e renascer espiritualmente, já não será mais uma vergonha para Deus. Quando o Messias retornar e for reconhecido por Israel, a vergonha não mais existirá. Naquele dia, Israel será exaltada como a cabeça das nações. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. Lembre-se que sua honra está em jogo. Não só o bem-estar do seu povo, mas a sua própria honra é considerada. Sabe, no verão passado eu participei de uma conferência juntamente com a minha esposa. Em uma das reuniões havia alguns ouvintes do meu programa e ao terminar a pregação, 5 ou 6 casais vieram até nós e disseram: "Nós oramos por vocês todos os dias." Sabe, naquela noite, quando voltamos ao nosso quarto, estávamos conversando sobre as pessoas que oram por nós e eu disse à minha esposa: "Sabe, este é um desafio para mim. Suponhamos que eu caia em pecado, suponhamos que eu desonre a Deus, algo muito fácil de fazer, meu querido, e eu não estou imune às tentações desta vida, mas suponhamos que eu caia em pecado. Não somente traria vergonha e desonra ao meu nome, mas também iria decepcionar milhares de pessoas que oram diariamente por mim. Isso seria terrível para a obra de Deus, seria uma desonra para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a minha oração é para que Deus me ajude, que me guarde do pecado." Recentemente eu ouvi um pregador falando sobre um senhor idoso que lhe escreveu uma carta que dizia: "Constantemente tenho maus pensamentos. Dia e noite tenho fantasias circulando minha mente. Como posso me livrar deles?" Você percebe, em cada um de nós se encontra a natureza caída, o velho Adão, e é tão fácil cair, nos afastarmos das Escrituras e desobedecer a Deus. Ninguém está imune à tentação. Portanto, a honra de Deus está em jogo, assim como as bênçãos que Ele promete aos que andam integramente. Através do seu poder, Deus promete proteger seu povo de um exército inimigo que viria do norte para invadir. Essa promessa foi cumprida em parte durante o reinado de Ezequias, quando os assírios invadiram a terra. Esta história é contada em 2 Reis 19, versículo 35, onde lemos: "Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres." Em apenas uma noite, Deus matou 185.000 inimigos de Israel. Eu chamo isso de proteção suprema vinda de Deus. Naquela noite, Deus demonstrou seu incrível poder quando protegeu o rei Ezequias do exército do norte. No entanto, o cumprimento final e futuro da profecia de Joel será na segunda metade da grande tribulação, quando Deus livrar Israel do inimigo do norte. No livro de Ezequiel, você vai encontrar algumas lições interessantes sobre esta invasão do norte. Isto é muito importante, meus amados, pois tem a ver com os últimos tempos e o retorno do Senhor. Vamos olhar Ezequiel, capítulo 38. A maioria dos comentaristas conservadores dizem que o inimigo mencionado nesta passagem é a Rússia. O versículo 15 diz: "Virás, pois, do teu lugar, do extremo do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso." Quando fala norte, é sempre o norte da terra prometida, ao norte de Jerusalém, e diretamente ao norte de Jerusalém temos a Rússia. Aqui então temos uma invasão do norte vindo para atacar o povo escolhido de Deus, Israel. Em Joel 2, versículo 20, temos a profecia que Deus irá proteger Israel naquele dia. "Mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental." Isso acontecerá no meio da tribulação. Sabemos disso porque Israel estará em paz, e depois de 3 anos e meio de tribulação, não haverá paz em Jerusalém, pois Israel será invadido do norte. Nós não estaremos aqui quando todas estas coisas acontecerem. A igreja já terá sido arrebatada por Cristo e estará no céu. Mas a invasão acontecerá, e Joel está profetizando isso, assim como Ezequiel. Naquele dia o invasor marchará para sua completa ruína. E por quê? Porque a promessa em proteger Israel em Joel 2:20 ainda está firme e tem um cumprimento duplo. O primeiro cumprimento ocorreu nos dias do rei Ezequias, e o último e final será quando o Messias, o Senhor Jesus Cristo, voltar à terra. Agora temos que ter cuidado para não ignorar as implicações messiânicas na profecia de Joel. Eu não concordo com aqueles que dizem que não existe profecia futura em Joel capítulo 2.
isto não é meramente histórico. Estas são promessas e profecias que Deus falou e não foram totalmente cumpridas ainda. Por isso, olhamos para o futuro, para o grande dia do Senhor, como Joel diz no capítulo 1, versículo 15, e capítulo 2, versículo 11, o dia do Senhor, quando Deus julgará o pecado e os pecadores da terra, e neste momento, então, Deus irá proteger Israel, como diz em Joel 2:20. Aqui, em Joel 2:20, não apenas vemos a proteção de Deus para com Israel, a preservação de sua honra, mas também vemos a presença de Deus com o povo de Israel. Veja novamente o versículo 20. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. E depois, no versículo 27, Deus diz: E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Aqui temos a promessa da presença de Deus. Ele estará no meio do seu povo. Como Deus habitará entre o seu povo? Bom, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier para estabelecer o seu reino milenar e derrotar as nações. Deus claramente fará seu povo saber que nunca os abandonará, mesmo em meio de sua punição. Quando desceram ao mais baixo nível do pecado, Deus não os abandonou. Ele os lembrou em várias ocasiões que podiam contar com a sua presença. Em Êxodo 29:45 diz: E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Em Levítico 26:12 diz: E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Em Joel 2:27, mais uma vez: E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Vocês saberão por experiência que eu estou com vocês. Quando essa profecia se cumprir completamente, Israel conhecerá a presença de Deus em seu meio. Não com o conhecimento intelectual ou teórico, mas com o conhecimento experimental. Quando o Messias aparecer diante do seu povo, no seu próprio território, seus pés pisarem o Monte das Oliveiras, que está junto a Jerusalém, como lemos em Zacarias 14:4, neste dia, Israel vai conhecê-lo como nunca antes. Joel 3:17 diz: E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Que gloriosa experiência, amado! Será uma experiência maravilhosa para Israel ter em seu meio a presença do próprio Cristo, o Messias. Rejeitar a Cristo significa não o conhecer. Conhecer a Cristo significa servi-lo e amá-lo. Meu querido ouvinte, isso é verdade em um sentido real e espiritual para o cristão hoje. Temos a presença de Deus conosco na pessoa do Espírito Santo. Quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, estamos dizendo que Cristo habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. João 1:12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus Cristo, pessoalmente, não está no crente. Ele está no céu com o corpo real, mas esta habitação é através do Espírito Santo no crente. Romanos 8:9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Receber a Cristo significa receber o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Desta maneira, o corpo do crente se torna o templo do Espírito Santo. Sabe, eu aceitei a Cristo em minha vida há muitos anos atrás. Há mais de 50 anos, Deus me salvou e desfruto da presença dele em mim. Eu nem sempre obedeci a Deus, mas ele nunca me abandonou. O Senhor disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Agora, quando nos afastamos de Deus, não podemos sentir a sua presença. Estamos entristecendo o Espírito Santo. Ele está triste, nós, miseráveis, sem alegria, mas quando caminhamos com Deus, obedecemos a sua palavra, podemos experimentar a alegria de saber que ele está conosco. E que alegria e privilégio é estar ciente da presença de Deus em nossa vida todos os dias. Esta é a promessa de Deus para o seu povo. Ele está dizendo que virá um dia, no futuro, no qual ele estará entre eles, literalmente, pessoalmente, através do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Há uma gloriosa esperança para Israel. Sabe, meu querido amigo, eu e você podemos desfrutar de sua presença neste momento.
Se você confiar em Cristo Jesus e recebê-lo como seu Salvador pessoal, pela fé, então o Espírito de Deus vem habitar em você. E você se torna templo do Espírito, o tabernáculo, a morada de Deus. Deus está conosco. Que consolo é dormir à noite sabendo que a presença de Deus está com você. Que privilégio é viajar milhares de quilômetros como eu faço e saber que conto com a presença de Deus constantemente, porque Ele está comigo sempre. Outra coisa confortante é saber que quando eu me encontro a milhares de quilômetros longe da minha casa, eu estou certo de que o Senhor está tão perto de mim, assim como está perto da minha família e dos meus entes queridos. O Deus onipresente disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim como Israel vai experimentar sua presença quando Cristo voltar à terra, eu e você podemos desfrutar de sua presença aqui e agora. Meu amigo, se você ainda não recebeu a Cristo Jesus como seu Salvador, faça isso nesse momento. Confie nele e você será um filho de Deus. Agradeça a Ele por sua presença através do Espírito Santo. Cultive essa doce comunhão que você pode ter e desfrute de Deus diariamente em sua vida. Eu oro para que isso aconteça. Muito bem, vamos continuar com o nosso estudo em nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Que Deus te abençoe. E até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.